começar esclarecendo, doutor Levimar, o que é o diabetes? Diabetes, né, vem desde os egípcios, né, eles falavam que a palavrinha diabetes significa passar através de, e passar através do rim significa urinar. Então a gente tem diabetes mellitus ou mellitus, então é urinar doce. É uma disfunção relacionada à glicose, ou uma produção inadequada de insulina, ou até mesmo uma hiperprodução de insulina, mas aqui aquele corpo não consegue captar a glicose. E a glicose é o combustível da nossa vida. Sem glicose não há vida. Mas eu não preciso dessa glicose do lado de fora, ou seja, no sangue. Eu preciso que essa glicose saia do sangue e vá para dentro do corpo. Então, quando eu tenho essa dificuldade desse transporte, a gente tem o diabetes. E as causas do diabetes, elas são genéticas, hereditárias? A pessoa que tem alguém na família tem que ficar mais atento, tem que ficar esperto, ficar mais atento ainda. E as outras possíveis causas? Tá certo, com certeza. Hoje eu falo, né, quando a gente está dando aula na faculdade lá para medicina, eu falo para os alunos, nós temos mais de 12 tipos de diabetes. Mas os mais comuns, que o telespectador precisa de estar atento, é o diabetes do tipo 1, que normalmente é o que a gente vai falar da Amanda, né? O diabetes tipo 1 aparece na juventude, mas nas crianças. E o diabetes do tipo 2, que tem crescido assustadoramente. Então essa semana é a semana do Dia Mundial do Diabetes, o mundo inteiro está tomando consciência do diabetes. Tem o fator genético, mas tem o fator do meio ambiente também. Então basta a gente imaginar aquele japonês, né, que está morando lá no Japão, comendo sushi, sashimi, andando de bicicleta, que tem um fator genético para o diabetes, mas não desenvolveu diabetes. Quando ele muda, ele foi promovido na empresa, ele mudou para os Estados Unidos, ele vai passar a comer hambúrguer, vai passar a comer carne gorda, né, pão, e andar de carro. Né, carro comer dentro do carro, e, pois é. Como eles fazem, né? E aí pode manifestar. Então, uma interação entre a genética, né, e o fator ambiental. Então, o diabetes tipo 2 a gente pode prevenir. Então, por exemplo, se a gente tem alguém, algum familiar, algum avô, tio, pai, irmãos com diabetes tipo 2, a possibilidade, ela existe. Mas então fiquem atentos àquelas pessoas que têm uma história familiar, que têm uma cintura abdominal. No caso do homem, aquelas pessoas que têm, os homens que têm uma cintura maior do que 90 centímetros. Nas mulheres que têm uma cintura maior do que 80 centímetros, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. E não é só ir lá e medir a glicemia de jejum, não. A gente tem que fazer a glicemia de jejum e a glicemia 2 horas após a refeição. Então, quando faz essa medida após a refeição, se der um valor superior a 200, já é diagnóstico de diabetes. Se for inferior a 140, 2 horas após a refeição, indivíduo normal. Se ficar nesse meio termo, entre 140 e 200, é um indivíduo que tem uma propensão a desenvolver o diabetes. Então, aquelas pessoas que têm pressão alta, colesterol alto, tem uma marquinha assim no pescoço que a gente chama de acantose, que é um sinal de resistência à insulina. Essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. Só para não estender muito, eu ainda lembro sempre da gestante, né? E num programa Sempre Feliz, a gente tem que pensar em criança, em mamãe amamentando. Então, eu ia te perguntar sobre elas também. Tem o diabetes que pode acontecer só durante a gestação. Aquelas mamães que engordaram muito. Então, as parturientes, as gestantes que tiveram filhos com mais de 3 quilos, na verdade, 3,5 kg para 4, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes no futuro. Então, também tem que ficar atentas. Tem que ficar atentas, ok. Depois a gente pode falar um pouquinho mais também, voltar no assunto das gestantes, para falar e esclarecer aquelas que engravidaram já, para começar a tomar cuidado com a alimentação, que é o que a gente vai falar agora com a Cássia, nutricionista, né, Cássia? Qual a importância da gente observar a alimentação? Vamos falar, então, já englobar a gestante e a partir de quando o bebê nasce, aleitamento materno, que é fundamental, e a alimentação das nossas crianças, que a gente vê que, infelizmente, você citou aí os Estados Unidos, né, doutor Levimar? A gente tem importado hábitos ruins, infelizmente, né, dos americanos, que o fast food, aquela comida rápida e muito rica em colesterol, e muito rica em calorias, etc., as nossas crianças estão ficando mais hipertensas, mais obesas, e a gente está tendo um problema sério com isso. Então, vamos falar a partir aí da gravidez. Vamos começar, né? Do início, né? Com certeza. A alimentação como um todo, seja para gestante, né, para o bebê, para a criança, qualquer faixa etária, a gente sempre tem que focar um equilíbrio, né? Uma rotina alimentar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente tem que partir do princípio que é necessário ter uma rotina alimentar, com uma alimentação equilibrada,
com o alimento de todos os grupos alimentares, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não é à toa que o símbolo da nutrição é uma pirâmide alimentar. É sinal de que nós temos que consumir todos os grupos alimentares em equilíbrio, para que a gente tenha um aporte de todos os nutrientes necessários. E a gente tem observado esse desequilíbrio diariamente, principalmente com relação às crianças. Como você bem disse, essa importação dos hábitos inadequados, das comidas rápidas, da falta da atividade física, da falta do estímulo, né, por parte da família, às vezes. A gente observa muito isso em consultório. A criança precisa de ter essa orientação, principalmente dentro de casa, né, porque é onde começa a educação. Então, infelizmente, a gente tem observado esses maus hábitos e cada vez mais cresce o número de crianças obesas procurando por um nutricionista, já desenvolvendo diabetes. Eu não sei se eu posso pontuar, né, entrando aqui no assunto pode. com a Cássia, né? Mas quando a Cássia está falando isso, eu acho importante, né, a questão do exemplo, né? Meu pai sempre falou, a melhor coisa que a gente pode dar para um filho é o exemplo, né? Com certeza. E muitas vezes o papai e a mamãe, né, Cássia, estão comendo cada vez mais rápido e com aquela alimentação farta, correndo, né? Alimentando e assistindo televisão, alimentando e resolvendo um problema ao celular. Quer dizer, é uma hora para a gente parar, para a gente estar repensando nossa vida. Com certeza. Na hora que você abriu tão bem o programa falando do descanso, né? A refeição tem que ser uma coisa prazerosa. É verdade, Né, com Cássia? certeza. Isso, com certeza. A gente falou aqui no programa há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, se não me engano, com uma americana, ela é pastora e esteve aqui com a gente, e ela fala de pesquisas de universidades americanas, e tem pesquisas aqui no Brasil também, sobre a importância da família comer à mesa. Ela não estava falando mais fisiologicamente, mas emocionalmente, psicologicamente para as crianças. Existem pesquisas que comprovam que os alunos, crianças, né, que na fase da infância e da adolescência, que se alimentavam com a família na mesa, eles eram muito mais bem-sucedidos e davam muito menos trabalho, faziam muito menos coisas erradas. Ou seja, o hábito que tem se perdido pela correria da vida, de se comer à mesa, o pai, a mãe, ou que não tem o pai e a mãe, né, que muitas famílias não têm o pai e a mãe, mas que tem ali o núcleo familiar reunido ao redor da mesa, para conversar, para olhar no olho, para comer devagar, é bom em todos os sentidos, né? É bom emocional, psicologicamente, fisicamente também, para a saúde de uma forma geral de toda a família. Então, repense, e a gente vê muito isso, infelizmente, famílias que comem à frente da televisão, cada um no seu quarto, na sua televisão, e fazendo 1000 coisas, e tem que realmente, como você disse, parar, repensar, que isso realmente não está sendo bom para nenhuma saúde da nossa família. Amanda, quando você descobriu que você tinha diabetes? Então, eu descobri aos 11 anos de idade. Na verdade, eu não descobri. Meu pai é fisioterapeuta e começou a perceber os sintomas. Desconfiou. Desconfiou. Ele falou assim, tá emagrecendo muito, tá bebendo muita água. Aí nós fomos ao endocrinologista, eu morava no interior, que eu vim do interior. E... Qual cidade? Três Corações, no sul de Minas. Pelé. É, Cidade de exatamente. E aí não deu outra. Realmente eu já estava com a glicose bastante alta. Quem tem 3 corações tem mais glicose, né? Pois é. Se tiver mais emoção, né? Mais Pois emoção, né? Tem mais açúcar. Tem mais aí, açúcar, né? mais doce. Amanda, e é Então- muito difícil para uma criança, né, de 11 anos, porque 11 anos é uma criança ainda, uma né? criança. Hoje em dia elas já estão pré-adolescentes, mas quando você tinha 11 anos, pouco tempo atrás, Pois é. né, você ainda era uma criança, e é muito difícil a criança pensar que vai ter que se privar Mas de você sabe, daquelas delícias todas. para mim, Márcia, foi esse não conhecimento talvez tenha sido uma proteção, porque eu vim de uma família que tinha hábitos alimentares saudáveis. Eu nunca fui uma criança ligada a doce. Que bom. E meu pai tomou o cuidado de me preparar, me dando livros, me trazendo conhecimento. Então, foi mais fácil para mim aceitar. Verdade. Eu nunca tive problema. Que bom. Nunca tive problema com a escola, com coleguinha, porque para mim sempre foi muito natural. Que bom. A diabetes sempre foi minha parceira. Então, assim, eu, por ter esse hábito saudável, por ter meu pai ter tido esse cuidado, minha mãe ter o cuidado de ter feito cursos de culinária diabética, que na época era muito complicado, não tinha verdade. quase nada. Então, isso me ajudou muito. Eu vim para cá muito para Belo Horizonte, muito nova, e já vim com a consciência plena do que eu tinha, dos cuidados que eu precisava ter. Que bom. Mais uma vez, você afirma a importância da família, Estrutura né? familiar. A estrutura familiar é muito com importante. certeza. E trouxe a nutricionista Cássia Nascimento para cá para a gente falar um pouquinho sobre alguns vilões, né, Cássia?
Eu não gosto muito dessa palavra Não, né? vilões, né? Acho que a alimentação ela pode ser trabalhada de uma maneira mais prazerosa. A gente não pode ter isso em mente. Agora, na alimentação do paciente diabético, a gente tem que ter alguns cuidados. Como eu falei, a alimentação ela tem que ser equilibrada, a gente tem que oferecer todos os nutrientes, principalmente o carboidrato, que é a nossa maior fonte de energia. Então, ele não pode ficar sem consumir esse nutriente, mas ao mesmo tempo é o nutriente que mais afeta a glicose sanguínea dele. Então, a gente tem que trabalhar com algumas orientações, né, evitar consumir alimentos que alteram a glicose mais facilmente. Então, hoje eu selecionei alguns alimentos interessantes para a gente mostrar, porque existem dois tipos de carboidrato, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Esse simples é aquele que chega mais rápido no sangue. Normalmente são os alimentos que têm um alto índice glicêmico, a gente usa essa denominação. Ou seja, o paciente come esse alimento e rapidamente a glicose dele está alterada. Então são esses que a gente tem que ter um cuidado maior. Não deixar de consumir todos eles, porque a gente pode misturar com alguns outros nutrientes e retardar esse efeito do aumento da glicemia. A fibra tem esse efeito muito bom. A gente mistura um carboidrato de alto índice glicêmico com alimentos ricos em fibra. Então a gente consegue retardar essa chegada da glicose no sangue. O carboidrato complexo normalmente é o que chega mais lentamente. É os que a gente vai preferir para esse paciente. São alimentos ricos em fibras. Esses que eu selecionei aqui para a gente mostrar, são alguns até que vão causar uma certa surpresa, porque eu selecionei frutas, sucos, né? Mas por quê? Porque é justamente nesse sentido. São frutas que aumentam a glicose muito rapidamente, que a gente pede para o paciente evitar, como a manga, a melancia. Então, o paciente consumiu, realmente, ele vai observar um aumento da glicose muito rápido. O suco da laranja, a gente entra num outro conceito, que é o da carga glicêmica, ou seja, nós usamos 3, 4, 5 laranjas para fazer um suco. Então, é muito laranja, é muito carboidrato, tem muita caloria, então vai ter muito carboidrato, vai aumentar a glicose mais rapidamente. Além do açúcar simples, né, o bombom, o chocolate, os doces em geral, esses sim o paciente tem que evitar, porque com certeza vai aumentar a glicose muito rápido. Normalmente esses pacientes até já sabem, né, Sabem. dos bombons, aqueles que estão mais explícitos. Esses que você está citando aqui, as frutas, é que às vezes a pessoa, como você disse, assusta, porque achava que fruta podia, até para quem não é diabético e faz dieta. Tem gente que acha que pode abusar das frutas, abusar dos sucos, e sucos normalmente são calóricos, laranja, muito, como você disse, gasta muita laranja para fazer um copo de suco. Aqui você trouxe o suco, isso é suco de uva? Isso é um refrigerante. Ah, tá, um refrigerante. Isso, um refrigerante tradicional, que também é adoçado com açúcar, né? Então a gente vai optar pela versão zero, a versão diet, que não tem o açúcar de adição. Então é como você falou, porque é fruta, a gente pode consumir à vontade, não é bem assim. A gente sempre tem que focar na palavra equilíbrio, né? Não podemos consumir tudo à vontade. Tem que ter um equilíbrio, inclusive das frutas, das verduras. Com certeza. Quais frutas, então, a pessoa diabética pode consumir com mais tranquilidade? Não que vá abusar, claro, como você já acabou de falar, do equilíbrio. Por exemplo, a uva também é mais calórica, ela tem mais açúcar, São digamos frutas, assim, né? na verdade, Márcia, que a gente consome muito. Então, uva a gente consome bastante. Porque ela é pequenininha. Porque ela é pequenininha, então a gente come bastante. Então, realmente altera muito a glicemia. É o caso da melancia, que é uma fruta gostosa, a gente vai comendo sem ver. A manga, a mesma coisa. Então, é mais a questão da carga glicêmica. Eu fico mais preocupada com a quantidade que esse paciente está comendo dessas frutas. No geral, frutas são saudáveis, né? A maçã é rica em fibra, a banana é importante ter um índice glicêmico mais baixo. No geral, as frutas, elas não têm tanto problema. A questão é a quantidade, né? É aquele paciente que come 3, 4 frutas de uma vez. Então, não tá legal. A gente tem que ter esse equilíbrio. Ótimo. Como é diagnosticada o diabetes gestacional? Tá. A gente sabe que durante a gestação, entre a 24ª e 28ª semana, a mulher produz um hormônio. Na verdade, ela produz 2 hormônios, um hormônio chamado lactogênio placentário. Então, há um pico de glicemia. Toda mulher tem esse pico de glicemia entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Na questão tem um outro hormônio chamado insulinase, que a própria placenta produz, que dificulta a ação desse hormônio que é a insulina. Então, qual que é a recomendação? Que as mulheres, quando engravidam, tem aquela história, eu tô com desejo de comer isso, aquilo. Então, tem que ter muita atenção, porque se aumentar muito o peso, você aumenta essa resistência à insulina. E com isso você pode adquirir o diabetes,
que só vai acontecer durante essa gestação. Então, mulheres que têm diabetes gestacional, elas têm um percentual de 20% daquelas que continuarão com diabetes depois. Mas, tradicionalmente, a mulher só tem essa diabetes durante a gestação. Que é diferente, por exemplo, de uma paciente que é diabética, no caso, por exemplo, da Amanda, que engravidou. Então, é uma diabética grávida. Então, é diferente do diabetes gestacional. Isso, não engravidou, Não. né, Amanda? Porque ele Eu já ia- emendou, eu ele já ia emendou aí. corrigir. Você emendou. No caso da Amanda, Ainda. que tem diabetes, vírgula, Vírgula. que engravidou é a Depois outra fica pessoa. mal entendido. Senão os pais dela, que são tão presentes e tão maravilhosos, opa, Pois que é. história é essa? Como assim? Como assim? Diagnosticar é o exame de sangue. De glicose. De E glicose. nessa época, a gente faz um teste que a gente chama de screening, de rastreamento. Né? Por exemplo, é uma gestante que está ganhando peso, então o ginecologista pode fazer esse pedido de exame, o obstetra, né, que está acompanhando, Exatamente, o pré-natal. Esse pré-natal. A então ele- importância do pré-natal, né, doutor Levimário? É bom a gente ressaltar aqui a importância, por quê? Porque durante toda a gestação a gente vai fazer alguns exames e o médico vai acompanhando exatamente isso, de acordo com a história, o da histórico de cada um. Né? Igual você citou aí a Amanda, quando engravidar, né, Amanda? Quando ela engravidar, ela vai ter que ter esse cuidado especial, mas o médico vai estar acompanhando, sabe a história dela toda, sabe tudo da vida dela. Então é importante que você tenha o seu médico, faça o seu pré-natal. Quando tenho duas meninas, nas minhas duas gestações, eu tive que fazer o que você disse agora, né? Eu fiz não só o exame glicêmico normal, mas aquele pós... Destrozol. Exatamente. Destrozol é um copinho de açúcar, a gente coloca ali 82,5 gramas de glicose anídrica, que corresponde a 75 gramas de destrozol, que é como normalmente a gestante, não vou apontar mais não, vocês não acham que vocês estão, né, que estão grávidas, né, mas na verdade, durante a gestação tem que fazer esse teste. Então o teste de rastreamento você faz com 50 gramas e colhe 1 hora após. Se esse valor der mais de 130, aí já tem que ficar atento. Aí pede com 2 horas, com 75 gramas de destrozol. Aí o ginecologista, julgando necessário, ele indica ou encaminha para o endocrinologista, para o endocrinologista acompanhar também essa gestante, né, durante o período, né, dessa gravidez.